Bom dia, turma! Bem-vindos a mais uma aula de português virtual. Bem, também desejo para vocês um ótimo começo de semana. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre editorial. E desta vez eu quero mostrar para vocês um editorial televisivo. Então vocês vão assistir um vídeo que foi retirado de um determinado canal. Vou dar as descrições depois que a gente terminar de assistir o vídeo. E a gente vai observar, então vocês já assistam analisando aí quais são as características que a gente viu até agora que estão presentes nesse editorial que foi televisionado, ok? Televisivo. Depois, a gente vai ter alguns exercícios para responder. Então, o plano de hoje segue em 2 pontos, 2 eixos. Então, plano de hoje, análise. Então, a gente vai analisar aqui o editorial televisionado e depois temos uns exercícios que vamos fazer juntos da página 150 e 151. A provocação desnecessária de um deputado irresponsável, seguida por um chanceler idiotizado, uma espécie de avesso do Barão de Rio Branco, colocou o Brasil em conflito com seu maior parceiro comercial. Pura inépcia. O chefe da diplomacia, que teria como missão zelar pelos interesses do país, torna-se assim um obstáculo, talvez o maior, no caminho de nossas relações com a China. O lamentável chanceler realiza essa proeza de inverter seu papel numa demonstração clara de que é incapaz de responder pelo cargo que lhe deram. Exigir, como ele exigiu, que o embaixador chinês se retratasse depois de reagir ao destempero do deputado é uma atitude descabida, que prova a inconsciência de um diplomata despreparado. Uma atitude de desprezo pela amizade e respeito do Brasil por um povo que, neste momento, mostra sua tenacidade numa luta eficiente contra o coronavírus. Exatamente o contrário do que conseguem enxergar o deputado imaturo e o chanceler inepto. Por quanto tempo ainda veremos um idiota ocupar a cadeira de Rio Branco, Afonso Arinos e Santiago Dantas? Essa é a opinião do grupo Bandeirantes de Comunicação. Bem, vocês lembram dessa situação que aconteceu? Se não, dá uma pesquisada, tá? Então, esse vídeo, ele foi tirado do canal da Band Jornalismo e o título do vídeo é Opinião do grupo Bandeirantes sobre o choque diplomático com a China. A gente percebe claramente características que a gente vem comentando, vem conversando sobre o gênero editorial. Por exemplo, em vários momentos, e ele já começa, na verdade, o texto falando a opinião desse grupo. Ele utiliza as palavras desnecessária, idiotizado, irresponsável, pura inépcia. Então, essas e várias outras palavras, elas deixam bem claro que esse é o ponto de vista deles, é a opinião deles sobre esse determinado acontecimento. E desta forma, eles demonstram que existe uma rejeição, ou seja, esse editorial, ele foi feito para deixar bem claro que o Grupo Bandeirantes, eles rejeitam esse choque diplomático, né? O que foi que aconteceu aí? Além disso, o assunto, ele é um assunto polêmico e numa parte mesmo do texto, né, oral, que é posto pelo jornalista, ele diz que ele é um assunto de interesse brasileiro, ou seja, é um assunto de interesse nacional e é um assunto polêmico sim, tá? Então essas são características também do gênero editorial. Além disso, ele termina o texto, né, termina o vídeo falando, né, que representa a opinião do grupo. Ou seja,
tudo que foi dito não é representado por uma única pessoa. Se fosse um texto escrito, ele não teria sido assinado como sendo pertencente a ele. Então, representa um grupo, que é justamente outra das características do gênero editorial. E, por fim, né, já bem claro, o editorial, a gente viu que ele pertence à esfera jornalística, e é exatamente o que a gente encontra nesse vídeo. Eu quero que vocês mandem um áudio para mim contando o que é que vocês descobriram sobre esse choque diplomático com a China. Se você não conhecia, né, esse acontecimento, se você não sabia dele, então dá lá uma pesquisada e conversa comigo através do Instagram sobre ele. Chegamos agora ao momento do exercício. Então, vocês vão abrir o livro na página 146. Lá vocês vão encontrar o texto 1 com o título Papagaios devem ser brinquedos, não armas. Na página 148, vocês vão encontrar o texto 2, que fala sobre vítimas de violência. Então, vocês vão fazer a leitura e a gente vai passar para responder as páginas 150 e página 151. No texto Papagaios devem ser brinquedos, não armas, ele começa assim: mesmo em uma era dominada por tecnologias, soltar papagaios ou pipas ainda está entre as atividades mais lúdicas e prazerosas da infância. Ironicamente, porém, esse hábito, sobretudo na área urbana, tem se tornado um dos mais perigosos em razão do uso indiscriminado de cerol e das chamadas linhas chilenas, que transformam brinquedos em armas letais. Passados nos fios que conduzem as estruturas, misturados de cola, vidro e outros materiais servem para cortar as linhas de outros papagaios. Trata-se de uma competição aérea que gera bons momentos de divertimento e quem a disputa, mas também causa mortes, ferimentos e sérios danos a veículos e à rede elétrica. Então, terminem de fazer a leitura do texto. O texto 2 ele começa: sou servente aqui na escola. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro que pode. Meu filho foi assassinado na porta da minha casa faz 5 anos. Até hoje, o assassino do meu filho não foi julgado. O senhor me falou tanto das prisões e que precisamos olhar para essas pessoas presas. Acho justo o assassino do meu filho não pagar pelo que fez? Como juiz da execução penal, numa noite quente de verão, eu havia ido num colégio em Joinville para falar com adolescentes sobre direitos humanos, prisão, violência. À minha frente, estudantes, professores, pais de alunos lotavam o salão. Aos fundos, uma senhora em pé, segurando uma vassoura. Minha fala fazia parte de uma série de palestras em escolas, a partir de um projeto desenvolvido junto à Agência de Desenvolvimento Regional e Gerência de Educação. Essas palestras eram importantes para mostrar aos estudantes que existem referências sólidas e instituições do Estado nas quais eles podem se apoiar e ter como norte. Além disso, conversar sobre violência urbana, respeito às leis e à Constituição era não só fundamental, como gratificante para mim. Então, terminem de fazer a leitura do texto. Chegando à página 150, a gente tem a primeira pergunta. O texto 1 está estruturado com predominância da tipologia no texto 1, aquele que fala sobre os papagaios. Então, pelo texto, ele seria expositivo, ele seria descritivo, injuntivo ou ele seria argumentativo. Expositivo, ele vai expor um determinado assunto. Descritivo, ele vai descrever, detalhar sobre aquilo. Injuntivo, ele vai trazer informações. E argumentativo, ele vai tentar convencer. Então, pela tipologia, ele vai ser um texto argumentativo. Ele tenta convencer você
a uma ideia. E para convencer, ele vai utilizar determinados artifícios. Segundo, o texto 1 apresenta a defesa de ponto de vista centrado no interesse de uma. Então, também o texto 1, ente particular ou órgão de imprensa. Ao órgão de imprensa, basta que vocês observem as referências do texto. Com base na estrutura do texto 1, está correto afirmar que ele pertence ao gênero textual, artigo de opinião, editorial, crônica argumentativa ou reportagem. Então, editorial, tá? É o assunto que a gente tá vendo. Considerando as informações lá, né? Tenho certeza que vocês já estão com uma visão muito mais crítica com relação ao editorial. Então, considerando toda uma análise, seria o texto editorial. Quarto, ainda com base no texto 1, observa-se que ele possui características pertencentes ao âmbito literário ou jornalístico. Então, se é um editorial, então só pode ser jornalístico. Quinto, compare os textos 1 e 2 e responda as questões a seguir. A que esfera de circulação pertencem? Então, ambos ao jornalístico. Que finalidade cumprem na sociedade? Então, o texto 1 vai cumprir a finalidade de defender uma opinião, ok? Lembra, ele vai ser um texto argumentativo, então ele quer defender, ele quer fazer com que você pense de uma determinada forma. O texto 2, ele defende, agora sob a ótica peculiar, o ponto de vista de um ente particular. Então, ele defende, só que o ponto de vista é de uma pessoa e não mais de um grupo. Não representa mais uma empresa. Sexto, o texto 2 tem início com o discurso direto. O que isso indica na estrutura textual? Então, o texto direto, eu não sei se vocês estão lembrados, é aquele texto em que vem a fala literal do personagem. Então, não é tipo se uma pessoa chegasse aqui e dissesse, hoje acabou o coronavírus. Não vai ser, fulano disse que hoje acabou o coronavírus. Isso seria indireto, porque um fulano veio dizer a fala de outro. Se o próprio fulano chega e diz, hoje acabou o coronavírus, então está sendo a fala direta, ok? Então, o texto 2, ele começa aí com a fala literal do personagem. Sou servente aqui na escola, posso fazer uma pergunta? Então, foi exatamente o que o cara perguntou para o palestrante. O texto 2 tem início no discurso, o que isso indica na estrutura textual? Vai indicar aí a fala de uma pessoa, alguém que estava participando ali daquela palestra, e também essa fala aí vai introduzir, vai ser a abertura, a apresentação para o tema que ele está discutindo, né, na crônica, tá? Porque o texto 2 se trata de uma crônica. Sétimo, identifique no texto 2 os seguintes elementos, o foco narrativo. Então, o foco é na primeira pessoa. Então, é uma pessoa que vai contando a sua experiência. Ele vai demonstrando que foi algo que aconteceu com ele. Então, como juiz, como eu sou juiz. Essas palestras eram importantes para mostrar aos estudantes. Não, cadê outra parte? À minha frente. Então, aqui em vários momentos você vai encontrar a primeira pessoa. O fato gerador da ruptura na sequência de fatos. Então, a participação do servente, mãe de vítima da violência da escola, onde a palestra acontece. Então, o fato que vai gerar aí a ruptura da sequência, né? Existe aí, ele estava ali palestrando, blá, blá, blá. Então, vai ser quando a servente, né, o profissional ali naquela escola, né, que ele pede para falar e ele coloca uma situação assim bem, vamos dizer, uma situação assim bombástica, né? Oitavo, considerando as características dos textos 1 e 2,
É correto afirmar que o texto 1 é uma crônica, pois usa Não, a gente já viu que o texto 1 não é uma crônica, então já elimina esse. O texto 2 é uma crônica, sim, eu já falei isso para vocês, já que o discurso está centrado na opinião daquele que escreve. Sim, letra B. Ambos são editoriais? Não. Somente o 2 é um editorial? Também não. Então, nossa resposta é a letra B, apenas a letra B. Nono. Você concorda ou discorda do posicionamento do autor do texto 2 e por quê? Essa resposta, eu quero que vocês fotografem, né? Respondam, tirem uma foto e mandem para mim através do Instagram. As demais questões, vocês não precisam enviar para mim pelo Instagram, já que a gente está fazendo juntos. Então, eu só quero que vocês mandem para mim a foto do nono quesito. 10º, faça uma pesquisa sobre o mapa da violência no Brasil em 2018 e depois discuta com seus colegas em uma roda de conversa mediada pelo professor para indicar a relação de causa e consequência dessa mazela social. Então, essa 10ª questão era uma ótima oportunidade de a gente fazer um debate. A gente atualmente não tem como fazer esse debate, então o que eu sugiro é que vocês possam também opinar sobre isso e vocês podem mandar também através do Instagram, tá? Então vão mandar o nono e o 10º, pode fazer uma pesquisa particular e mandar as respostas para mim, sabe? O seu ponto de vista. Enfim, chegamos ao final da aula. Espero que o conteúdo, né, sobre editorial, o gênero editorial, tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês, a partir dessas nossas aulas, passem a fazer mais leituras de editoriais, porque esse tipo de texto, ele é importante até para saber, né, qual o posicionamento de determinadas empresas sobre assuntos polêmicos, e aí a gente escolher, né, do que a gente está se servindo, e também é uma ótima oportunidade da gente refletir, né, sobre determinadas temáticas a partir de provavelmente óticas diferentes da nossa, ou talvez pontos de vista que se assemelhem ao nosso, mas que a partir daí a gente possa ter uma visão mais ampla sobre um determinado assunto, enfim. Instrução sempre é muito bem-vindo. Se tem uma coisa que nunca ninguém pode tirar da gente, é o que a gente aprende. Então, pode ser tirado da gente um sapato que a gente compra caríssimo, talvez uma casa, um carro, mas nunca o que a gente aprende. Então, o que a gente registra aqui na nossa cachola vai com a gente pra tumba. Até a próxima aula.